Então eu gostaria assim de primeiro uma parte histórica mesmo e depois uma segunda parte de o sentido espiritual de tudo aquilo que ele representou para a igreja e pode representar para nós ainda hoje. A época, né? Estamos aí no século XII, início do segundo milênio. Ele nasceu em 1182. Era uma época em que a igreja estava assim, a igreja que a gente diz o povo, né? O clero, os leigos, a igreja estava passando por tribulações. A igreja havia coisas erradas, maus exemplos, corrupção, e na parte moral, né, muita decadência, tanto do povo, das famílias, de um modo em geral, né, e também do clero. O clero que não vivia, né, não tinha uma vida moral, né, daquilo que Deus espera. Então esse era o cenário. É claro que haviam exceções, né? A igreja reinava, né, junto aos reis, aos monarcas, ela era muito poderosa. E esse poder também, é claro, que trouxe assim coisas negativas para a igreja, né? E é nesse contexto que nasce e vive o Francisco na cidade de Assis, na Itália. Inicialmente, Francisco ele nasceu numa família rica. O Bernardone, né, o seu pai, era um comerciante rico. Então ele foi criado em casa boa, família de tradições, riqueza, nada lhe faltava, mordomia. Ele era esbanjador e ele era bem arruaceiro. Era um jovem conhecido na cidade, era bagunceiro, namorador, e a sua fama ia longe. E assim vivia muito bem, vamos dizer, como um jovem do mundo nos dias de hoje, assim vivia Francisco. Mas aos 20 anos de idade houve uma guerra lá entre duas cidades. E ele foi participar dessa guerra, ele se alistou e foi defender a sua cidade, a sua região. E aí então ele é ferido e ele cai enfermo e não pôde mais combater. E é justamente nesse momento de enfermidade, de convalescência, que ele tem uma experiência pessoal com Jesus. Ele começa a refletir a sua vida, a sua história. E ele começa a sentir emoções interiores. Se diz que ele teve acesso a escritos do Evangelho. E ele começou a ler aquilo. E aquelas palavras iam caindo no coração dele como uma espada. Ia dilacerando o coração de Francisco. E ali ele foi conhecendo Jesus. E ali ele foi conhecendo Jesus e se apaixonando na palavra. E ali então, depois daquela doença, daquela enfermidade, ele já volta a uma outra pessoa. Disposto a uma mudança de vida. Disposto a viver aquilo que Jesus falou. Vão e preguem o Evangelho. Não levem túnica, cajado, vão com sandália aos pés, não levem nada, vivam da providência, eu cuidarei de vocês. Amem, perdoem, sejam misericordiosos, convide as pessoas à conversão. Francisco queria só isso. Não, se ele está dizendo, é possível e eu quero viver isso. Um dia ele encontra um leproso na rua e ali ele tem aquela repulsa, aquele nojo, mas aí ele sente dentro dele um amor. E aí acaba aquela repulsa, ele se aproxima do leproso e o beija. Ali tinha morrido o velho Francisco e nascia o novo Francisco de Assis. A vida dele vai se transformando e um dia ele está em oração numa capelinha, uma igrejinha chamada Igreja de São Damião. E lá havia uma cruz na parede da igreja, a cruz de São Damião, assim chamada. E aí ele tem uma experiência mística e Jesus fala com ele: Francisco, reconstrói a minha casa que está em ruínas.
Francisco, reconstrói a minha casa que está em ruínas. Mas naquele momento, Francisco entendeu que Jesus estava pedindo para ele para reconstruir a igreja, a capela que estava toda, estava feinha. E aí ele pede para morar com o padre. E aí ele começa a pedir esmola em Assis, ele vira um mendigo, começa a pedir esmola, e tudo que ele ganhava de esmola, ele ia reformando a igreja de São Damião. E somente com o tempo Francisco foi perceber que o negócio era mais embaixo, que o que Deus chamava ele não era para reformar a capela de São Damião, era para reformar a igreja católica. Reconstrói a minha igreja que está em ruínas. O pai dele descobriu que ele estava lá morando, com esse padre, e o busca e o leva amarrado, dá uma surra nele, amarra os pés dele, e depois a mãe vai lá e solta o menino. Ele volta para a igreja novamente, o pai vai lá de novo, busca, dá outra surra, era um homem muito bravo. E Francisco entendeu que ele precisava fazer a escolha. E um dia ele chega diante da família, diante do pai, tira até as roupas do corpo e coloca aos pés do pai. Obrigado por tudo que fizeste por mim até hoje, mas hoje eu sou chamado a ser filho do Pai Nosso. É Ele quem cuidará de mim a partir de hoje. E aí Francisco deixa definitivamente a casa, a família, para viver da providência. Como andarilho, como mendigo de Jesus. E assim ele vai vivendo de esmolas. Depois ele vai morar numa igrejinha chamada Porciúncula. E lá começa outros jovens ver aquele idealista daquele jovem e são contagiados por aquilo e querem viver daquele jeito também. Até que juntam 12, como os 12 apóstolos. E era uma alegria e era uma explosão de Espírito Santo entre eles, que ninguém entendia. Até que Francisco toma coragem para ir lá no Papa, pedir para o Papa aprovar que eles queriam começar a ser uma comunidade e viver o Evangelho ao pé da letra. E aí, em meio a tanta dificuldade, imagina falar com o Papa? Quem era ele? E vai, não dá certo, e vai. Ele chegou lá um dia sem marcar, sem nada, ele achou que o Papa que é assim, igual chega aí em qualquer lugar e já vai conversando. Até que foram ensinando para ele os caminhos, que tinha que ter um bispo, Francisco, na sua inocência, ele só queria viver conforme o Evangelho ao pé da letra. Até que, com muitas dificuldades, o Papa aprova a regrinha de vida que ele escreveu assim, com a mão, em algumas folhas. Foi a primeira regra de vida dos franciscanos. E o Papa aprovou. E dali por diante, a coisa foi crescendo, Francisco começou a ter o dom de milagres. Leprosos que ele beijava eram curados das suas lepras. E recebeu posteriormente os estigmas. Francisco também recebeu os sagrados estigmas. Sofreu muito, mas era um santo feliz, era um santo que não deixava que nenhum de seus filhos ficasse... Não, era proibido ser triste entre os franciscanos. Era viver da providência, levar Jesus para as pessoas com a vida. E Francisco dizia, vão em missão, se for necessário também preguem. Ou seja, vão e vivam o Evangelho. Só isso já vai converter as pessoas. Se for necessário, também preguem. Mas o mais importante não era a pregação, era o estilo de vida, despojado, simples, humilde. E assim foi crescendo e tomou conta do mundo inteiro. E diante disso a igreja foi se renovando, voltando para aquilo que ela era chamada a ser diante de Deus. Com menos riqueza, menos ostentação, menos imoralidade. Veja, gente, o mais bonito disso tudo, que foi uma reforma não pela briga,
pelo enfrentamento, pela rebeldia, mas foi uma reforma. Nós só queremos viver o Evangelho e nos permitam isso. E só isso já fez a coisa acontecer, porque isso contagia. Porque isso contagia. As pessoas veem a verdade quando se vive alguém que vive o Evangelho. E a verdade converte, a verdade toca, a verdade irradia. Então, assim, fazendo de uma longa história, né, uma pequena, resumidíssima história, então esse foi o nosso São Francisco de Assis, que depois, posteriormente, várias congregações, famílias, né, linhas franciscanas que nasceram da espiritualidade do ideal de São Francisco. Inclusive a Toca de Assis. Você sabia que a Toca de Assis, por exemplo, né, é a inspiração de São Francisco? Que é voltar ao ideal original, né? Que o pessoal da Toca é isso. Aquelas mantos lá marrons, né? Quase que uma coberta, muito rude, muito simples. E viver entre os mendigos, pessoas de rua, andarilhos, dar banho, cuidar, levar, dar um abrigo, ter intensa vida de oração, né, como eles têm, adoração a Jesus, voltar àquilo que é o essencial, adorar Jesus, amar Nossa Senhora, amar os santos, fazer penitência e buscar ser fiel a Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está a essência, né? E às vezes a gente vai inventando e multiplicando tanta coisa que a gente perde o risco de não viver a essência da nossa fé. Então, o contexto de hoje, nós poderíamos comparar com o contexto da época de Francisco. E hoje, diante desse cenário de igreja, nós vemos muitas pessoas, às vezes até de boa fé, de boa vontade, que não aceitam essa situação, essa crise, que se revoltam, e aí criticam, e aí partem para o confronto, se rebelam. Muitas vezes até vão começando assim a criar pessoas que rompem com a igreja, o cisma, né? O cisma. Pessoas que vão sendo tentadas a pular fora da barca de Pedro. Ou como na época do protestantismo, né? Pular fora para criar uma coisa diferente. E em meio a esse cenário que o testemunho de Francisco vem também para nos dar uma lição. Esse não é o caminho. A revolta não é o caminho. Simplesmente criticar por criticar não é o caminho. Se rebelar não é o caminho. Bater de frente não é o caminho. Francisco, vendo todos os erros, a podridão da estrutura hierárquica da igreja de seu tempo, em nenhum momento ele foi desrespeitoso, em nenhum momento ele saiu uma palavra de crítica dele. Na sua humildade ele chegava e se ajoelhava e pedia a bênção, e jamais passou pela mente e pelo coração de Francisco qualquer ideia ou atitude de ruptura. Mas ele só queria a santidade. Deixe-nos viver o Evangelho ao pé da letra. É só isso que nós queremos. E é a partir disso que aquilo que Jesus pediu na igreja de São Damião começou a acontecer. Francisco, reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Conforme o franciscanismo foi crescendo no mundo, a igreja foi olhando para isso como um recado de Deus. E a igreja foi se renovando, se convertendo, para se aproximar daquilo que era o Evangelho. Então, filhos e filhas, esse é o caminho para nós hoje também. Esse é o caminho para nós, o testemunho. Viver o Evangelho, respeitarmos a Santa Igreja, rezarmos por ela, rezarmos por aqueles que talvez estão
né? Estão no erro, estão no engano. Fazer penitência, sofrermos com a Santa Mãe Igreja. Esse é o caminho de Francisco, esse precisa ser o nosso caminho. Porque se saímos fora disso, entramos no jogo do demônio, que é a separação, que é a divisão, que é a revolta, que é a apostasia, a heresia, o cisma. E não é esse o caminho dos santos. O caminho dos santos é o caminho da oração, do sofrimento, da penitência e de amar cada vez mais a Jesus e a sua igreja. Estava um dia Francisco de Assis, diz uma lenda, em profunda meditação, quando uma pombinha, respirando com dificuldade, pediu a Francisco que a protegesse, pois um gavião a perseguia querendo devorá-la. O santo de Assis, saindo da sua oração, abriu sua túnica e permitiu à pombinha que se aninhasse sobre o seu coração. Tão logo isso aconteceu, eis que chegou o predador, o gavião, igualmente ofegante, exigindo a sua presa. Esta pombinha é minha. Há muito tempo a estou perseguindo. Além do mais, caro Francisco, sabes que sou carnívoro. A morte dela significa a minha salvação. Deus não me teria feito errado ao me dar carne como alimento. Dá-me, homem de Deus, a pombinha que se refugiou debaixo de teu manto. Ela é minha. Tenho direito sobre ela. Esta é a lei da vida. É a lei da natureza. Francisco ficou num dilema. Vida por vida. A da pombinha ou a do predador? Foi então que Francisco assim respondeu: está bem. Compreendo tua situação. Mas se o problema é carne, para que não morras, dar-te-ei um pedaço de mim mesmo, o mesmo pedaço que pesa esta pombinha. Subitamente, apareceu uma balança sobre a qual, num prato, Francisco colocou a pombinha e no outro prato da balança colocou um pedaço de si mesmo. Mas quanto mais carne ele acrescentava de si mesmo, a balança pouco se mexia e a pombinha continuava mais pesada. E com isso Francisco foi compreendendo que não bastava dar um pouco de si mesmo para salvar a sua amiguinha indefesa. Então, Francisco subiu todo inteiro no prato da balança e naquele momento a balança se equilibrou. Tomou a seguir a pombinha e a soltou, enquanto dizia ao gavião: aqui me tens, podes me devorar. Naquele momento, aquele gavião se transformou, num abrir e piscar de olhos, em um anjo, que sorrindo lhe disse: muito bem, meu filho, só queria testar o teu amor pelas minhas criaturas. E é isso que nós vemos de um modo muito concreto na vida de São Francisco, como discípulo de Jesus. Dizem que depois de Jesus, Francisco foi o que mais viveu o Evangelho. E esse era o seu ideal. Quando Francisco se converte, lá pelos 20 e tantos anos de idade, foi uma conversão tão radical que o desejo dele, da alma, do coração dele era: eu só quero viver o Evangelho como está escrito, ao pé da letra. Na simplicidade, na humildade, sem apego a nada,
despojado de bens, de riquezas. Minha única riqueza será Cristo. Minha única vestimenta será a graça de Deus. E assim ele se decide como um ideal de vida. O Evangelho é possível. E eu quero ter a graça de vivê-lo. E olhando esta reflexão, nesta metáfora de São Francisco, que compreende que quando nós precisamos amar, nós somos chamados a amar, não dá para amar pela metade, não dá para amar um pouquinho, ou você ama verdadeiramente, ou você se ama por inteiro, ou você não ama. Enquanto ele tentava ali na balança colocar um pouco de si para compensar o peso da pombinha, nada acontecia. Mas quando ele se dá por inteiro sobre a balança, aí ela se equilibra. Assim foi Jesus. Ele poderia, com um gesto da sua palavra, salvar a humanidade inteira. Mas ele quis se dar todo por inteiro na cruz, sem reservas, até a última gota de sangue. Por quê? Porque o amor só é amor quando é total, quando é por inteiro. Portanto, pensemos nisso. Qual é a medida do seu amor? Qual tem sido a medida do seu amor para com as pessoas ao seu redor? Qual tem sido a sua entrega pelos valores do Evangelho, pelas coisas pelas quais você verdadeiramente acredita? Muitas vezes nós podemos ir além e nos entregar verdadeiramente aquilo que nos propomos como ideal de vida. Assim nos ensina Francisco. Quem ler e entender o Evangelho em espírito e verdade, encontrará nele Deus e o céu, os anjos e o próprio paraíso, tudo a nos esperar, aguardando que façamos a nossa parte para recebermos o prêmio da felicidade. Último ensinamento de São Francisco para nós nesse dia. A vida é um mistério que somente nos é revelado pelos processos do amor. Quanto mais a gente ama, no quilate do amor que nada pede, mais ficamos sabendo das coisas escondidas dos que desconhecem esta virtude por excelência. Peçamos a Deus a graça do amor, peçamos a Deus a graça de amar. Lembrando as palavras de São Francisco, o amor não é amado.